aparas de vaca, e estas aparas de vaca são obtidas de umas tirinhas de bife que vocês possam comprar, ou de um pedacinho de carne cozer que vocês vão estufar e aparam uns pedacinhos, e vocês chegam assim uma mão cheia, tenho aqui aproximadamente 100 gramas, chega para eu fazer um molho de aparas para 2 bifes, chega para fazer, por exemplo, molho francinha para 2 francinhas, chega para fazer poucas coisas, mas dá, por isso, ou caldo ou molho, eu posso fazer com pouca quantidade num tachinho, com muita quantidade, simplesmente um tabuleiro, e a meto a assar no forno. Por isso, não se preocupem que a caramelização deve ser feita da mesma forma como eu vos estou a dizer, para fazer num tachinho, vocês devem fazer no forno, quando é mais quantidade. Por isso, aqui eu vou ter óleo, por isso aqui neste tacho vou pôr óleo. O óleo não interfere com o sabor da carne, não interfere com o sabor do peixe, não interfere com o sabor de nada, e assim que esta gordura fumegar um pouco, está pronto para receber as aparas. Não mexam muito as aparas, simplesmente é colocar lá dentro e esperar que o milagre aconteça. E qual é o milagre? É a caramelização, ou seja, quanto mais douradinhas ficarem as aparas, melhor. Mais fácil será eu conseguir ter um molho mais castanhinho. Por isso, o que eu vou fazer é, já começou a fumegar, colocar as aparas a fritar e esperar que haja então a tal caramelização. De início, mexer para afastar a carne, para apanhar gordura por inteiro. E quando a carne ficar com uma tonalidade mais castanhinha, eu vou mostrar para a câmara 2. Quando a carne ficar com um aspecto mais castanho, eu tenho a iniciação da caramelização, ou seja, a carne com os sucos que tem, escurecem, fazendo molho. Por isso, molho que depois pode ser obtido para caldo, ou poderá ser obtido para um fundo, ou mesmo para um molho complementar. Imaginem, bifinhos com cogumelos. Eu posso usar o molho de soja, posso usar o molho inglês, mas também posso usar o molho da saba, posso usar o molho de aparas. Para o molho francinha, a mesma coisa. Por isso, as bases que vocês têm de complemento de sabor podem ter várias etapas. Vou começar pela etapa, se calhar, mais simples, que é fritar aparas. Após fritura, posso juntar aquilo que eu quiser. Eu tenho aqui salsa. Posso já rama, que eu tenho aqui bastante rama. Tenho cenoura. Também posso juntar um bocadinho de cenoura. Tenho, por exemplo, um cogumelo que eu posso utilizar só as aparas, embora estes cogumelos sejam inteiros, eu vou utilizar só aparas, como se fossem aparas, estão a ver? Hortelã, devo pôr hortelã? Não. Para carne, hortelã, não. Vamos deixar hortelã para bacalhau, para peixe, para outros, em que faça jus ao sabor, está bem? Funcho, ficará bem? Não fica bem, não fica mal. O que pode acontecer é que o funcho vai dar um toque adocicado ao vosso molho e vocês vão ter que pôr sal para conseguir tapar o doce, digamos assim, está bem? Tomilho fica bem? Sim, claro, tomilho fica muito bem. Com carne fica muito bem, porque vamos pôr também tomilho. O que vou fazer é partir estas coisas aos pedaços, sem ordem nenhuma. O cogumelo já eram aparas, mas mesmo assim vou traçar. Vou cortar o tomilho a meio. E aí isto vai fazer parte da minha caramelização, do meu local de aparas. Não sei se conseguem ver agora, as aparas já estão castanhinhas de lado. Agora sim, vou virar, ou seja, mexer, porque se isto fosse feito no forno, isto não acontecia, eu não ia tirar do forno para mexer. Por isso, o que ia ficar era no forno mais tempo, de forma que a caramelização fosse inteira, fosse de tudo aquilo que nós estamos a colocar, para obter então um bom sabor. Se a carne tiver gordura, ou seja, se vocês tiverem aparas que tenham boa gordura, não ponham óleo. Deixem o sabor da gordura fazer jus ao molho. Ou seja, nós vamos dar mais sabor. O óleo não vai dar sabor, nem tirar, nem pôr, porque não vai ter sabor. Simplesmente ajuda a que a carne possa fritar, possa libertar sucos, resíduos, que depois se transformem num molho bom. Ora, nesta preparação para molho de aparas, se eu quiser fazer caldo, posso pôr tudo a cru. Ou seja, ponho a carne, não vou pôr gordura, ponho a carne, ponho os aromas que eu quero dar de sabor à minha carne, ponho água e deixo ferver. A partir do momento em que levanta a fervura forte, baixa a fervura e deixa fervilhar lentamente, de forma que o caldo depois não fique turvo. Porque se ele ficar turvo, tudo aquilo que vocês vão fazer com o caldo vai ter um pigmento diferente. Não vai ser... Imaginem, isto, pondo o caso num chá. Vou fazer um chá. Se eu meter uma saqueta de chá na água a ferver
e me esquecer daquela água a ferver, o chá vai estar a ferver e a água vai ficar turva, não vai ficar um chá limpinho. E aqui nos caldos é exatamente a mesma coisa. Eu tenho o caldo a ferver, muito, destrói tudo aquilo que lá pus, provocando alguns detritos que depois não se conseguem eliminar. Por isso a tendência é deixar ferver muito. Não, é deixar ferver lentamente. Por isso, mais uma vez, caramelização completa, também eram pouquinhas a par, são daquelas que estão com aspecto de fritura, fritura já a passar o ponto, é importante que vocês sintam isto. O que eu vou fazer agora é juntar vinho branco. Assim que vocês deixarem de sentir o cheiro a vinho, vocês deitam os aromas que querem pôr no vosso caldo, neste caso, no vosso molho de aparas. Okay? Juntar a água da chaleira que já está quente, a cobrir tudo e deixar ferver. Ora, agora, não pondo a farinha, eu já não consigo fazer o mesmo molho de aparas. Então começo a pensar, que molho é que eu vou fazer? Acaba por ser um caldo. O que é que eu fiz para fazer um caldo? Eu fortaleci, digamos assim, o sabor da carne, que era vitelão, era uma carne boa, muito gostosa. Então fortaleci o sabor da carne, evidenciando agora na água com os aromas que eu pus. Se fosse farinha, tinha que ser antes da água. Ou seja, a carne fritou, eu refresquei para levantar todos os sucos que secaram no fundo, voltou a ter gordura e eu ponho a farinha. E a farinha o que é que vai fazer? Um molho mais espesso. Vou fazer isso com o camarão. Em vez de fazer um fumê de camarão, vou fazer um molho de camarão, para vocês perceberem aquilo que eu estou a fazer. Agora, vira caldo, mas um caldo mais forte e com cor mais escura. Ora, eu quero evidenciar a cor num molho ou numa preparação. Imaginem que eu faço uma jardineira. A jardineira, por alguma razão, que não precisa de água, já sabem, ficou clarinha ou precisa de um bocadinho mais de sabor, mais intensidade. Vocês utilizam este caldo coado para a jardineira. Utilizam este caldo coado, por exemplo, para um arroz de legumes, um arroz de carne ou um estofado que vocês queiram fazer que esteja a ficar seco. Por isso, não se perde nada. Agora, não vão fazer, por exemplo, uma feijoada e meter este caldo. Não vão fazer uns bifinhos com cogumelos e meter este caldo, porque este caldo não será o molho que nós queremos para engrossar e para dar sabor. Será um caldo líquido, ok? O caldo ou o molho que eu vou fazer depois com o camarão será obtido então porque vou enfarinhar antes de juntar água, está bem? Por isso, neste momento que eu tenho é um molho que vai ferver. A partir do momento em que levanta a fervura, então ferve lentamente. Eu vou trocar o tacho para aqui para a indução e vai ficar a trabalhar lentamente até conseguir ter aquilo que eu procuro neste molho. Um líquido, bom, límpido, mas saboroso, está bem? Por isso, vai ficar a ferver ali então o caldo de carne obtido pela caramelização. Quando eu fizer o do marisco, vamos obter a caramelização e depois vamos enfarinhar para que se torne um molho, está bem? Aqui, o mesmo procedimento, eu tenho carcaças... Desculpe só a pergunta. Então isto que nós fizemos com a carne é um caldo, não é molho? Agora é um caldo, fortalecendo o sabor da carne. Se eu não quiser escuro, simplesmente ponho a carne, a cenoura, o tomilho, a salsa, a água e deixava ferver. Assim que levanta a fervura, reduz e deixa fervilhar. Há uma coisa muito importante que vocês têm de decidir nos vossos caldos ou nos vossos molhos. Se já têm sal de início ou não têm sal, ou não levam sal. Percebem? Porque isso depois vai ser a razão para vocês fazerem um risoto ou para fazerem um aproveitamento desse molho ou desse caldo e pensar, ok, tenho que regrar o sal antes de pôr o caldo. Porque depois de pôr o caldo, se já tiver posto sal, vai ser muito difícil vocês fazerem correção do sal. Está bem? Por isso, pensem sempre se fazem caldos com sal ou fazem caldos sempre sem sal. E essa decisão é a decisão do vosso molho, é a decisão do vosso caldo. É isso que é importante vocês determinarem logo de início. Aqui vou ter então, em vez de caramelizar os ossos, que podia fazer o mesmo que fiz com a carne, então eu vou colocar os ossos, vou colocar a água, e aqui então vou fazer o caldo de aves. Neste caso, só frango, está bem? Entretanto, vou precisar de mais água, vou pôr já a chaleira a ferver com água, para ter mais água aqui mesmo nesta preparação de frango, apesar dos pedaços estarem cobertos. Então aqui o que é que eu vou fazer? Em vez de fazer um molho de aves escuro, vou fazer um molho de aves claro. Ali tem mais a utilização de jus. Jus
É um molho escuro que eu posso fazer, não um caldo. Aqui será mais um caldo que vai ser clarinho, está bem? Depois eu faço-vos uma breve introdução escrita sobre a diferença entre caldo e fumê, entre o jus e o caldo, propriamente dito, está bem? E entre depois o molho que nós vamos fazer para utilizar já espesso. Ora bem, o que é que fica bem com frango? É isso que vocês têm que pensar. Salva. Eu tenho salva seca, tenho algumas aparas e algumas folhinhas soltas. Eu vou pôr salva, fica muito bem. Funcho não fica mal, apesar de seco eu posso pôr funcho, também é seco, funcho. Cenoura também partida aos pedaços. Reparem que eu não descasquei a cenoura. Eu deixo ir a cenoura com casca, está bem? Vamos pôr outra cenoura. Assim. Milho não fica mal, não vamos pôr muito, está bem? Fica melhor com carne. Um haste de milho. Vamos pôr então salsa. Aqui eu posso ir buscar os talos da salsa, este assim. São grossos, mas têm muito sabor. Mas agora, antes de utilizar, eu bato-os ou esmago-os para que eles depois possam libertar ainda mais sabor. Está bem? Uma salsa não foi lavada, agora nós apanhamos a salsa e lavamos para colocar no tacho. Assim. Cenoura, fica bem ou mal? Fica bem. Posso colocar uma pergunta? Sim, sim. A cenoura é com casca? Com casca, ou... com casca. Não torna o caldo mais azedo nem nada disso, não altera nada no paladar. Ao contrário. Aí é, pronto. Assim, como uma cenoura com casca e como uma cenoura sem casca. Nota pouca diferença, mas a cenoura tem pele, não é praticamente uma casca. É uma pelezinha muito fininha, que se nós lavarmos a cenoura, podemos utilizar a cenoura com a pele, que não tem mal. Quando a cenoura é velha, forma uma casca, como a batata. Mas quando a cenoura é assim novinha, se vocês a lavarem, não precisam de fazer mais nada à cenoura, podem usar a cenoura conforme está. E ela tem muito mais sabor com a casca, também sabe-nos muito melhor. Por exemplo, se fosse espargos, ao fazer um caldo de legumes com espargos, eu posso utilizar só a ponta contrária do espargo, ou seja, a ponta final, como posso usar o espargo todo. Estes espargos estão já murchinhos, não sei se conseguem ver que eles são murchinhos. Isto não foi apanhado ontem nem ontem. De qualquer forma, se eu quiser utilizar o espargo, eu posso descascá-lo da flor para baixo e aproveito as cascas do espargo para fazer caldo. Imaginem que eu vou fazer uma miga alentejana. Eu posso utilizar o caldo dos espargos para depois fazer a miga. E quando eu enrolar a miga com os espargos, vou ter muito mais sabor do que propriamente ter só o espargo cozido, sem mais nada. Normalmente, no fundo, que isto não acontece nestes, estão a ver que não acontece, eles partem sozinhos, ou seja, onde vocês quebrarem, onde vocês devem descartar a ponta do espargo. Espargo faz caldos para risotos fantásticos. Por isso, o espargo, se for fresquinho, não, este não é, estão a ver? Apesar foi comprado agora, mas não é. Eles estavam tapados com aquele plástico. Quebram e onde ele quebrar é onde vocês utilizam para caldos. Mais a folhinha que vocês vão descascar do espargo de cima para baixo. Até conseguirem ter estas pontinhas todas para utilizar no vosso caldo, está bem? Depois partem em 2, 3 centímetros cada traço, para depois cozerem, e demora mais ou menos 5 minutos a cozer. Eu estas pontas de espargos vou pôr para ali, porque acaba por ser bom sabor, está bem? Eu os espargos já os tinha passado por água, por isso não tem sujidade, vou pôr de lado, foi só para vos mostrar que realmente o espargo dá um bom caldo. Se eu fizer um caldo de legumes e utilizar as pontas dos espargos, ou mesmo as cascas dos espargos, vou ter um sabor muito mais pronunciado de legumes. Diga, Alberto. Chefe, por falar em espargos, eu ultimamente tenho comprado espargos congelados, mas tenho dificuldade, por exemplo, em cascar aquela parte ou quebrá-los pelo sítio exato. Não, os congelados não precisam descascar. Nem partir. Os congelados já vêm prontos a usar. Ok. Usar, isto é, porque eles já foram branqueados e o branqueamento dos espargos é feito durante 1, 2 minutos a temperaturas altas e depois arrefecimento brusco para congelação. Como tal, vocês já não precisam tirar a pele nem a ponta. Utilizem-nos conforme está. Ou cortam em traços de 3 cm para utilizar no risoto, ou simplesmente cortam os espargos como quiserem, ou inteiros, para servir. Está bem?
Ok, obrigado. Não precisa. E os de conserva, a mesma coisa. Os conservas já estão arranjadinhos. Esses é que já estão prontos a comer, está bem? Aqui este caldo da indução está... Deixa-me só colocar uma última pergunta. Diga-me só uma coisa. Quando se faz o caldo, procura-se utilizar o máximo daquela parte dos legumes que não tem utilidade para outra coisa, certo? Tudo, exatamente. Porque depois os legumes, depois de retirar o caldo, tudo isso que sobra da panela, os legumes cozidos... Vai fora, isso vai tudo fora. É para fora, não é? Não, deita fora. Ou faz compostagem ou deita fora. Ou faz compostagem, ou deita fora. Não devem é triturar esses legumes para obter mais sabor, não vão conseguir. Porque eles ao ferver na água vão ficar sugados, sugam-lhes, vamos-lhes sugar os sabores todos. E esses legumes que sobram já não têm sabor nenhum, por isso não dá para comer. Por muito bonitos que eles possam parecer. Imaginem que vocês vão fazer uma sopa que podia ser uma coisa que eu podia trazer hoje, era uma sopa de legumes. Eu vou descascar batata, depois de lavar, cenoura, a couve, a abóbora, o courgette, o nabo, e vou simplesmente usar as cascas, depois de lavadas, numa água a ferver, de forma que eu tenha uma água para a minha sopa. Ora, a minha sopa vai ficar 10 vezes mais saborosa, porque eu estou a utilizar todos os nutrientes da casca, mais os sabores. E vou conseguir muito mais sabor numa sopa, desta forma, do que propriamente usar a água da torneira e meter na sopa e deixar a sopa ferver. Por isso, a Silvana já tem as nossas bases da escola, tem as bases da escola. A nossa sopa é feita com uma base de gordura, onde eu ponho os legumes todos partidos aos pedacinhos bem lavados e apenas escorridos, ou seja, eles entram molhados, vão refogar durante 10, 15 minutos e depois levam água. Ora, em vez de água, se for as cascas desses legumes, vou ter muito mais sabor nessa sopa do que propriamente numa sopa que vai levar água da torneira e apenas os legumes, compreende? E realmente faz a diferença. Quando este caldo de legumes, eu vou pôr mais água, quando este caldo de legumes começar a ferver, automaticamente ele vai começar a libertar espuma. Essa espuma é devida a não ter branqueado os ossos, as aparas, por isso a espuma deve ser retirada. À medida que faz espuma, retira a espuma com uma escumadeira, de forma que a espuma não impeça a fervura do caldo para obtermos cada vez mais sabor. Por isso nós temos que pensar, quando fazemos um caldo de carne, ou um caldo, neste caso, de frango, podemos despejar uma chaleira em cima desses ossos ou dessa carne, de forma a eliminar o sangue, porque esta espuma não é mais nem menos do que o sangue que está encostado aos ossinhos do frango. Por isso o frango sangra quando morre, mas depois ficam resíduos, ficam sucos agarrados, rosados, não é? Que vão parecer sangue, mas são na realidade alguma proteína que vai coagular e que vai ficar na forma de espuma, que depois ficará feio se vocês fizerem um caldo e verterem ou fizerem aproveitamento desse caldo para o que quer que seja, tem que estar limpo. Senão vai meter impressão e a vontade que vocês têm é usar da próxima vez um caldo que norre ou magia, em vez de estarmos a utilizar um caldo natural. Ora, reforço mais uma vez o facto de vocês fazerem os caldos e usarem sal ou não. Pessoalmente, na escola, uso sal na escola também. Porquê? Eu quero que o aluno retifique temperos. Eu quero retificar temperos, mas sei de antemão que os meus caldos já levam sal. Sei de antemão aqui na escola que o caldo já foi preparado com uma colher de sopa para 3 litros de água, vai ferver até obter 1 litro, litro e meio, e esse sal vai reduzir. Logo, ao reduzir e ao intensificar, eu vou ter a possibilidade de ter o meu prato já com um sal suficiente no caldo. Ora, quando é que eu ponho o sal? Logo de início, ou quando achar conveniente pôr sal para obter mais sabor. Ora, neste caso, está a ferver, o que é que eu estou a fazer sortir? Os sais minerais dos poucos ou muitos legumes que eu coloquei lá dentro. Da salsa, do tomilho, da salva, de tudo aquilo que lá pus. Ora, se eu quero evidenciar esse sal ou esses sais, eu ponho um sal mais a meio da cozedura. Por isso, não ponho logo de início, embora na escola seja feito com uma colher de sopa de sal logo de início, é para nós não nos esquecermos do sal. Porque senão depois passa uma hora de fervura e depois não vamos pôr sal no último instante. Por isso, daqui a 20 minutos aproximadamente é que eu vou pôr mais sal. Entretanto, devo começar a retirar a espuma que se vai formando, simplesmente descartar esta espuma, para que esta espuma não faça diferença. Estão a ver? Uma espuma feia. É uma espuma feia. Vamos descartando esta espuma para que esta espuma depois não provoque mais sujidade no caldo quando eu quero que ele fique limpinho. Está bem? Há umas escumadeiras mais fininhas do que esta que eu estou a usar,
que será o ideal para vocês espumarem os vossos caldos, está bem? Se tiver água na taça, à medida que nós passamos a taça ou a espumadeira por água, nós conseguimos agarrar melhor depois a espuma, está bem? Porque a espuma fica agarrada, tem alguns resíduos. Vamos então pôr este caldo de lado e à medida que este caldo vai fervendo, 20 minutos depois eu vou colocar então o sal. Neste de carne é a mesma coisa, e vocês não conseguem ver o caldo que está aqui na indução a ferver, mas ele não está a ferver, ele está a fervilhar. Nós não precisamos ter isto em ebulição máxima, precisamos que isto seja uma ebulição constante. Imaginem, se no 2 ele vai fervilhar, mantenham no 2. Se no 3 é que ele vai fervilhar, mantenham no 3. Se for no gás meio mínimo, vocês é que têm que controlar isso. Não deixem ferver, não, conseguem ver este na câmara 2, conseguem ver este a ferver. E eu não quero manter esta fervura. Eu tenho que ter uma fervura muito mais brandinha, muito mais calma. Está bem? Por isso, o que eu vou fazer agora, para ter espaço no fogão, é ligar o fogão de trás. E vou então fazer a preparação do meu próximo caldo. Vou então, mais uma vez... Qual é a quantidade de sal? O sal, por exemplo, para 3 litros de água pode ser uma colher de sopa. Mas isso não há regra, Maria João. Está bem? O sal tem que ser usado de acordo com as vossas preferências. Vocês gostam dos caldos mais apurados, já sabem que depois têm que diluir com a água da chaleira. Imagine que vai fazer uma preparação e sentiu que o seu caldo está muito forte. Tanto de sabor como de sal. O que é que tem de fazer? Com a água da chaleira, diluir o teor de sal, diluir o teor de sabor, obtendo o ideal. Ok? Como se eu pudesse meter uma colher à boca e sentisse, que bom, queijo de galinha. Pronto, é isso, está bem? Por isso, vocês têm que usar o sal que habitualmente vos agrada. Mais ou menos será mesmo ao vosso gosto. Aqui eu vou ter então, vou pôr no mínimo, vou pôr mais uma vez óleo, porque aquilo que eu vou fazer é o fumê de camarão. Eu tenho aqui os camarões. E em relação aos camarões, vocês não precisam comprar camarões de casca para fazer caldos. Se vocês vão descascar o camarão, pode ser muito bem aquele camarão das vitrines. Desde que vocês saibam que ele seja bom, vocês podem comprar esse camarão, que é mais barato. Não tem pernas, não tem ponta de cabeça, que só isso. O que vocês querem é as cascas e o que vocês querem é o conteúdo, ou seja, o miolo. Então eu vou torcer a cabeça e mesmo assim, se cair algumas pinguinhas nesta água, eu vou utilizar a água. Com a mesma mão corto até meio e com a mão esquerda eu aperto o rabo e solto o camarão. Está bem? Oh, chefe, é cozido esse camarão ou é... Não, é cru. Não consegue ver pela cor? Consegue ver pela cor? É cru. Eu não compro camarão cozido. Vocês se comprarem camarão cozido não obtêm o mesmo sabor no caldo. Está bem? Já sabem, descascar a cabeça rodando-a para a direita, tirar cascas até meia, partir a pontinha do rabo e o camarão sai direitinho. À medida que eu vou descascando, nesta taça vão-se formando resíduos esses que depois podem ser e serão aproveitados para eu fazer então o dito caldo ou fumê, não é? Já sabem, a designação real será fumê neste caso de camarão. Então, nestes camarões descascados, vou aproveitar as cascas e as cabeças para fritar naquela gordura. Com miolo de camarão eu poderei usar para outras preparações, nomeadamente uns camarões ao olhinho, por exemplo. Está bem? Vou coar esta água, ou seja, neste caso vou fazer ao contrário, vou coar as cascas, porque depois vou utilizar a água. O óleo aquece, fumega um bocadinho e vou pôr as cascas a fritar. Exatamente igual ao da carne. O que é que eu estou a fazer? A fortalecer o sabor da casca. Mas se eu fizer o caldo, pondo as cascas na água, fica bom na mesma? Eu digo, fica bom na mesma. Não fica, é tão bom. É a diferença entre o bom e o muito bom. Então o muito bom será fritarem as cascas e as cabeças que estão cheias de resíduos que vão fortalecer o sabor no óleo, assim que ele fumegar um bocadinho, e depois então completar. Como eu não quero fazer caldo, quero fazer molho, não posso esquecer da farinha a seguir, a refrescar com um bocadinho de vinho branco, está bem? Ora, já está a fumegar, colocar as cascas. Mais uma vez, não mexer muito, porque quanto mais mexermos, mais sucos se libertam. Menos caramelização é feita, ou menos resíduos vamos ter em crosta no fundo
do taquinho, está bem? Não esquecer, na mise en place, terem tudo preparado para o efeito do caldo ao creme. Neste caso, como é um creme, eu vou ter que usar a farinha que não tenho aqui, vou buscar. Farinha não precisa ser uma farinha XPTO, uma farinha qualquer, está bem? Ainda há bem pouco tempo tive que fazer um caldo, alguém teve que fazer um caldo online e só tinha farinha com fermento. Usou, ficou bom, por isso não é por aí, está bem? Por isso, se tiverem farinhas velhas em casa, podem utilizar as farinhas velhas para o efeito de creme, está bem? Ou seja, para escurecer, não, mas pelo menos para agora obter mais sabor e começar o molho. As cascas está a fritar em óleo, nunca é em manteiga, pois não? Não, nunca, manteiga não. Se fritar as cascas em manteiga, a manteiga aos 80 graus começa a queimar. Começa a queimar, depois. E o óleo aos 180, 200, depende do óleo, que eu só uso óleo de girassol, aguenta muito mais a fritura e não vai marcar sabor, não marca presença, muito menos azeite. Nunca façam estes fumés com azeite, sempre com óleo, ideal óleo, está bem? Nem com gordura animal, nada. Ora, já estão a fritar deste lado, vou virar para eles fritarem deste lado também. Estão a ver a cor das cabeças? A cor Perdão. A cor das cabeças mostra a qualidade do marisco que vocês estão a usar. Quanto mais vermelhinho tiver, mais as cabeças, mais vermelhinho poderá ficar o vosso caldo. Ora, quando nós usamos um caldo, por exemplo, no arroz de marisco ou numa sopa de peixe, e que ele já tem a cor, ou seja, já tem nada pigmento do camarão, vamos pôr menos colorau, vamos pôr menos paprika, vamos pôr menos tomate, porque a cor já é natural e o arrozinho de marisco ou o arrozinho de camarão já ficará muito mais natural do que propriamente estamos a usar tomate, que lhe pode dar acidez, colorau, que lhe pode dar um sabor forte e poderá fazer mal a algumas pessoas, está bem? Pronto, obtive a caramelização. O que eu vou fazer, prestem atenção agora à câmara 2, vou juntar um bocadinho de vinho branco ou um bocadinho de cerveja. Nunca esqueçam, se utilizarem vinho, utilizem vinho bom. Não se utiliza vinho mau para a comida. O vinho que nós bebemos, se sobrar, metemos uma bolhinha e vamos utilizar vinho para a comida. Vamos pôr cerveja em vez de vinho que já está retardado, está bem? Senão pode avinagrar o vosso prato, está bem? Após o prato deixar de sentir o sabor ou o cheiro, neste caso cheiro, a vinho, significa que o vinho já evaporou. O que ficou lá, resíduos, que são os resíduos provenientes da caramelização das cascas no óleo, e vamos obter sabores muito bons, porque nós refrescamos com vinho. Ora, se eu refrescar com cerveja, vou ter um sabor, se eu refrescar com vinho, vou ter outro, se eu refrescar com brandy, vou ter outro, se eu refrescar com vinho do Porto Seco, vou ter outro. Por isso, vejam que eu posso subir a fasquia de sabor mediante o álcool que eu vou utilizar para obter a limpeza, digamos assim, do fundo. Se eu vos mostrasse como está o tachinho, ali não sei se conseguem ver, ele está limpo, ele não tem resíduos agarrados, porque o vinho foi levantar esses resíduos todos. Ora, já deixou de cheirar a vinho, engordurou novamente, e eu vou pôr aproximadamente para 100 gramas de cascas, uma colher de sopa de farinha. Vou mexer, de forma que esta farinha comece já a engrossar o molho que temos em baixo, ou seja, na versão bechamel, eu começo por derreter a manteiga ou margarina e juntar a farinha obtendo um roux. Ora, o que vocês têm aqui não é mais nem menos do que isso, é um roux. Estão a ver? Tenho a farinha que engrossou e agora vou juntar o caldo da preparação dos camarões. Ou seja, eles descongelaram em água, só descongelaram, não os deixei ficar muito tempo. Olhem que eu tenho uma coisa para partilhar convosco. Ao fim de quase 30 anos de profissão, eu descobri que estraguei 2 caixas de camarão numa formação. Como? Simplesmente pus os camarões a descongelar em água, fui à Macro e vim para trazer sapateiras vivas e lavagante vivo, e quando cheguei, os camarões ainda estavam na água. Significa que eles já tinham descongelado e começaram a destemperar. Quando eu confeccionei aqueles camarões que já conhecia, que é a marca com que eu trabalho sempre, simplesmente os camarões não tinham sabor nenhum. Sabem porquê? Porque o camarão ficou muito tempo na água. É como se tivesse posto bacalhau a salgar. Eu ponho o bacalhau na água, quanto mais tempo o bacalhau estiver na água, mais insosso vai ficar o bacalhau, menos sabor ele vai ter. Por isso tem que ser o limite de saber a sal. E o camarão é só descongelar, sentem que ele está molinho, tirem-o da água. E quando forem descascar, tornem a pôr água na taça, de forma a obter aqueles sucos ou aqueles resíduos que vocês vão ter
para depois fazer o caldo, está bem? Por isso, foi assim que eu consegui corrigir um pormenor muito importante, acho eu, e só ao fim de quase 30 anos de profissão é que eu consegui descobrir isso. Por isso foi mesmo uma grande tranguiça aquilo que eu fiz, mas iria continuar a fazer a mesma coisa, porque não ia deixar o camarão tanto tempo na água, mas simplesmente naquele dia foi sem querer, aconteceu. Ora, estes camarões são de origem selvagem, como tal, eles têm uma tripa que está suja. Essa tripa pode ser removida para vocês não ficarem impressionados com a utilização da tripa, ou seja, do camarão com a tripa. Estão a ver? É uma tripa escura, que quer dizer que o camarão estava a comer quando foi capturado. Mas se vocês comerem esta meia dúzia de camarões com a tripa, ninguém fica doente, ninguém fica mal. Quem é que fica mal? Quem diz que é alérgico a camarão, por exemplo. Há pessoas que são alérgicas, é à toxicidade da tripa e não à proteína em si. Por isso, mas não vamos fazer experiência, porque eu tenho um exemplo desse em casa. O meu filho é alérgico a marisco. Eu não lhe vou dar camarão sem tripa só porque ele, se calhar, é só alérgico à tripa. Não lhe vou dar. Não é? Mas há pessoas que são alérgicas a camarão precisamente por causa da toxicidade da tripa. Se comerem camarão sem tripa, já não lhes faz mal. Mas acho que não vale a pena fazer a experiência. Por isso, nestes camarões, como eu não vou utilizar hoje os camarões, a sugestão para estes camarões seria uma sertã pequenininha, com um bocadinho de azeite, um dente de alho e um piripiri. Colocavam os camarões a fritar dos dois lados e serviam como petisco, que é um camarão ao olhinho, está bem? Umas tostinhas de pão, um gominho de limão e, pumba, um petisco, está bem? Ok? Vou pôr de lado, não vou preparar, mas deixei a dica. Vamos então agora preparar o de bacalhau. Eu tenho aqui já uma gola de bacalhau. O que é uma gola de bacalhau? São os pescoços. Se vocês imaginarem o peixe, aqui para a frente ficará a cabeça, certo? Para aqui para a frente ficará a cabeça. Então estas golas de bacalhau são deliciosas porque ficam junto à cabeça. E tem aqui dois lombinhos muito bons e as pessoas às vezes não compram porque são partes menos nobres do bacalhau. Eu posso-vos dizer o contrário, são partes muito boas de bacalhau, que apanha duas pontas da barriga, que é das abas, ok? Que tem muito sabor. Esta ainda tem aqui uma barbatana que será ótima para caldo. Tem uma excelente pele e muito mais grossa do que a pele do restante de bacalhau, assim como os rabos de bacalhau são excelentes para fazer caldos ou fumês, está bem? Então aquilo que eu vou fazer com isto será um caldo que é para fazermos uma canja de bacalhau, está bem? Então o que eu vou obter daqui será a fervura disto, mas vou simplesmente escaldar primeiro para depois ferver aquilo que eu não quero. Então eu vou primeiro escaldar, mais uma vez, a água da chaleira. Isso é gola de bacalhau, mas é de molhado, não é? Sim, sim, não é molhado, molhado. Não é fresco. É de molhado. Está Ok, bem? obrigada. Ora bem, tenho os caldos todos a funcionar, a trabalhar aqui como deve ser, não estou preocupado com nada. Neste caldo que nós temos aqui, neste fumê, vamos começar a chamar o nome às coisas. Neste fumê de camarão que eu tenho aqui, que é para fazer creme, eu não tenho mais aromas. Mas eu tenho aqui, por exemplo, coentros, não fica mal. Podem pôr coentros quando? Ou põem os talos agora, ou põem folha no último instante. Cenoura, não vale a pena. Alho, também não. Deixem o caldo o mais natural possível conforme está. Fritura das cascas, água da conservação, do descasque do camarão, é suficiente para fazer um bom caldo ou um fumê de bacalhau, de camarão. Neste caso, como é um creme, vocês podem lhe dar sabor. O quê? Por exemplo, vamos começar por pôr sal. O sal fará a diferença, algum sal, pouco, porque eu não sei, não conhecendo os camarões, eu não sei se estes camarões libertam muito ou pouco sal, como tal, pouquinho. Depois vamos pensar noutra coisa. Eu tenho um caldo, como vocês, se olharem pela câmara 2, veem que o caldo está clarinho. Então como é que eu faço para o fortalecer? Simplesmente chicoteando as cascas. Vou meter uma varinha mágica e vou dar só chicotada. Truc, 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 ok? Para quê? Para fazer soltar todos os resíduos que estão dentro das cascas. Tanto das cabeças, como do resto das cascas que nós encontramos. Vamos então pôr nesta panelinha, não vai estar ao lume, simplesmente eu vou pôr o bacalhau. Vou pôr já, por exemplo, um bocadinho de cebola, um traço de cebola. Posso pôr um dente de alho, mas não vou usar. Posso pôr assim um pedaço de cebola. Posso pôr um pedaço de salsa. O que eu vou querer agora é escaldar o bacalhau. E uma folhinha pequena de louro.
No caso da canja de bacalhau, não ponham muito louro, porque o louro depois vai dar um sabor forte da vossa canja. Vejam a farinha pequenininha que eu vou pôr. Mesmo só esta pontinha aqui dentro. E agora, água a ferver, a cobrir. A câmara 2 não está dada. Não está. Faliu. Não faliu. Acabou, foi a bateria, de certeza. Vocês importam-se que eu vou buscar o carregador? No instante. Tá bem, tá bem. Vamos lá. Agora vou ter que carregar o telemóvel. Desculpem lá. Há coisas que acontecem que não deviam, mas acontecem. São os imprevistos dos direitos, não é? Claro. Vamos lá ver se isto recupera. Entretanto, eu tenho isto que vou tapar, está bem? Enquanto o telefone liga e não liga, vou pôr aqui mais um bocadinho de caldo para cobrir. É só cobrir a posta, está bem? E deixar ficar com um texto. Temos um texto e deixamos ficar assim. Não está ao lume, ok? Não está ligado, está de lado. Chefe, nesse do bacalhau, o que é que pôs mais? Só pôs a água e o bacalhau depois de... Não, do bacalhau eu pus a cebola, um traço de cebola com casca, pus salsa e louro. Pronto, obrigada. Não pus alho porque não gosto de alho na canja, está bem? Mas vocês podem pôr alho, se gostarem, está bem? Agora está-me a pedir o ID da... Vocês desculpem. Vou ter de pôr isto tudo, senão não há câmara 2. Entretanto, eu faço uma pergunta. Eu não costumo cozer o bacalhau. O meu bacalhau é sempre todo escaldado, mas deixo depois nessa forma durante 10 minutos e está ótimo. Exatamente. Mas é o que eu vou fazer agora. Agora vou pôr aqui o bacalhau nesta água até ter a possibilidade... Até ter a possibilidade de ter a minha água para poder meter a mão e tirar o bacalhau, percebem? Ok. Senha da reunião. Que confusão. Ainda por cima se vê mal. 16 temas. Agora tenho que pedir ao chefe para aceitar este senhor, senão... Pronto, já me está a pedir autorização. Ora bem, já vou ligar. Desculpem lá estas complicações. Não tenho ninguém a pedir para entrar, ou seja, não estou a entrar ali daquele lado. Não. Alguém está a dizer que não se vê a bancada da comida. Eu já volto atrás, já ajudo naquilo que for... câmara 2, admitir. Ok, já vou entrar. E até mostro por aqui. Mostro assim a evolução dos caldos, está bem? Isto sozinho não é fácil. Pois. Isto sozinho não é fácil. Conseguem ver, embora esteja um bocadinho baciado, este será o caldo da galinha. Conseguem ver, câmara 2? Sim. Sim?
Aqui será o fumê de bacalhau que se transformou num creme de camarão, que se transforma num molho de camarão, está bem? Aqui é o de carne, que está como eu quero, ou seja, muito lento a ferver, parece que não mexe, está bem? E aqui está o bacalhau, que eu pus agora com escaldado, não é? Que eu escaldei, que pus a cebola, um traço de cebola, salsa e louro. Quando eu lá puder meter as mãos, então estará pronto para eu poder fazer o resto. Vamos então tentar meter aqui a câmera, para ver se vocês conseguem ver direitinho. Assim dá? Pifou. Pifou. Que bom. Quem voltou? Já está. Já lá. Já está, não é? Conseguem ver assim então? Sim, Parece que está embaciado, não é? sim. Ah, mas não é deste lado que ela tem que entrar, não. Desculpem lá. É mais um momento. Tenho que virar a câmera ao contrário. Assim. Até vem melhor agora, não vê? Está ótimo. Ok, pronto. Agora aqui, este é o de frango, caldo de frango. O creme de camarão. O carne, que será caldo mais intenso, que é o tal jus, está bem? E o de bacalhau, está bem? Pronto. Vou cruzar então o telefone, vamos lá ver se ele não me deixa ficar mal outra vez, porque ele agora está agarrado à ficha, e é assim que ele vai ficar da próxima vez, agarrado à ficha. Conseguem ver, sim? Pronto. Alguém estava a dizer que não se via a bancada, mas devia ser este pormenor de ter falhado a imagem, certo? Deve ser isso. Ora bem, eu tenho então tudo preparado, só preciso de saber o que é que eu vou fazer para obter canja. Ora, uma canja, quer seja de galinha, quer seja de peixe, quer seja do bacalhau, quer seja da proteína que vocês quiserem, é obtido através da fervura lenta da proteína. Ou seja, será que eu ia obter uma boa canja com aquele caldo que eu tenho ali de frango? Eu diria não. Uma canja para mim é as patas, supostamente, as asas, os miúdos, a enxúndia do frango que coze lentamente. Eu meto cebola picada, depois massinhas ou arroz, e os miúdos vão na canja, assim como as patas, embora não as coma, o sabor está lá. Ora, isso seria a minha canja de galinha. Que há muitas pessoas que gostam de servir a canja de galinha, por exemplo, com hortelã, não fica mal. Neste caso em concreto, eu não tenho um caldo, o de galinha, para canja, mas aquilo que eu estou a proporcionar já no de bacalhau é um caldo de bacalhau, ou seja, um fumê de bacalhau para canja de bacalhau, que é a receita que vos vou fazer hoje. Como tal, eu tenho que esperar que isto arrefeça agora um bocadinho para lá poder meter as mãos e tirar o bacalhau. Peles e espinhas vão ferver forte, de forma a obter ainda mais sabor, que é isso que eu procuro. Aqui neste creme de camarão, vou então usar a varinha mágica, esmagando as cascas para obter o máximo de sabor, coar e descartar as cascas, está bem? Achei que os buracos da ficha estavam tapados. Não esqueçam, não é para triturar, é simplesmente para chicotear as cascas, só assim, para obtermos os sabores que estão lá camuflados das cascas, está bem? Depois coamos o produto e obtemos assim o creme para as demais utilizações. Coador, um coador chinês, e vamos usar uma tacinha destas para pôr o caldo. Não esqueçam que eu chamei agora caldo, não é caldo, tem fumê, é o creme de camarão, está bem? Posso pressionar um bocadinho mais as cascas. E a cor que eu tenho aqui, não sei se chega aí a cor ou não, é uma cor ligeiramente castanha avermelhada, por isso é a tonalidade que nós obtemos do nosso camarão, cascas e cabeças. Está bem? E este será um creme excelente para vocês guardarem para preparações futuras. Estão a ver? E então, aqui nós temos intensidade, temos sabor
e temos qualidade. Ou seja, eu recordo-me que quando a Rosa comia uma francinha que era feita com caldo de marisco, que ela ficava com a boca tão seca, a sensação de sede constante, até lhe passar o efeito daquele caldo, percebem? E não é só ela, há muitas pessoas assim com esse problema. Quando utilizam caldos que Knorr, sentem uma sensação na boca seca, é como se estivessem sempre com muita sede. Por isso, aquilo tem intensificantes, aquilo tem coisas fora do que é natural, e daí provocar depois essas sensações que podem ser estranhas e que as pessoas às vezes não sabem de onde vêm essas sensações, é precisamente da utilização desses caldos. Muito bem. Chefe, só uma pergunta, mas a sua francesinha não é com esse caldo, é com o caldo de carne, não é? Agora não, mas de início era. De início era, agora não é. E já não é há coisa de talvez 5 anos na escola. Nem nas minhas francinhas que eu faço congeladas, também não levam caldo, eu não utilizo caldos. Mas isto foi porque os alunos não se queriam dar ao trabalho de fazer os caldos. Então arranjei uma maneira mais simples de fazer os caldos, para vocês conseguirem fazer mais facilmente os caldos. Imagine, não sei se recorda a Silvana, quando nós fazíamos o assado de porco, nós tirávamos o assado de porco e fazíamos um molho de assado, correto? Quem é que faz um assado de porco para depois a seguir fazer uma francinha? Ninguém estava por isso, utilizavam então sopa, rabo de boi. Quem é que pega nas cascas e prepara uma refeição com o miolo de camarão para depois obter as cascas para fazer creme de camarão? Ninguém estava para isso. Mas agora eu acho que os alunos estão mais sensibilizados para a utilização mais natural dos ingredientes do que propriamente com os postos. E daí eu ter recebido uma crítica da Confraria das Francinhas de Porto, a dizer que nós como escola e conceito que tínhamos tão purista da escola, que devíamos utilizar e fazer a francinha, que pelos vistos seria boa, dizia ele no e-mail, com as coisas mais natural possível e sem os pozinhos mágicos. E a partir daí prometi a mim mesmo que nunca mais iria fazer isso. Respondi ao e-mail, justificando aquilo que eu justifiquei agora, e a partir daí nunca mais usei os caldinhos, os pozinhos mágicos, no que quer que seja, está bem? Tanto é que não há na escola, não tem na minha loja também. Por isso, este creme de camarão não é uma sopa, não é um creme para comer agora aqui à colherada, mas pode ser o mesmo princípio para vocês obterem um creme de camarão para comerem à colher, sim, está bem? Agora, não desta forma, será uma próxima formação, até poderá ser, eu ainda não sei que refeição é que vou fazer para o Dia dos Namorados, por isso até poderá ser uma base idêntica, já que o Renato deve fazer camarão, eu se calhar fazia um creme de camarão no início para a formação do Dia dos Namorados. Ora bem, vou então... Mas isso agora pode ser congelado, esse creme, certo? Pode. Tudo aquilo que eu estou a fazer, vocês podem congelar. Identifiquem sempre, por favor, aquilo que vocês congelam. Imagine o que é ter um caldo, ou um fumê de bacalhau, ou um fumê de peixe no congelador, apetecer um convidado apetecer uma pedrinha de gelo para beber um whisky ou uma Coca-Cola e vocês enfiarem lá um cubo de caldo daquilo que não interessa. Quer dizer, não corria muito bem, não é? Qual era a desculpa? O whisky é muito bom ou é muito mau? E eles com vergonha não diziam que estava mau e continuavam a beber. Olha, nunca mais lá apareciam. Por isso, se os querem expulsar, bem, agora basta dizer que estamos, se calhar, contaminados, que eles já não voltam, não é? Nem era bom, nem era mau, era diferente. Era diferente e podia ser que resultasse uma receita boa. Ora bem, não vou mexer ainda nesta preparação. Simplesmente o que eu vou fazer é preparar ovos para cozer. Esta canja vai ser feita com ovos a 5 minutos. Significa que os ovos vão ferver literalmente 5 minutos. Ovos à temperatura ambiente, água do tépida para morna, não precisa de estar a ferver. Descartem os ovos que tenham assim porcaria, porque isto não se deve pôr, está bem? Não ponham estes ovos, deviam ser reclamados, mas pronto, vamos passar ao lado. Vou pôr 4 ovos, não é que eu vou gastar estes ovos todos, mas simplesmente eu adoro estes ovos em séries, simplesmente abertos e comidos é suficiente. Eu vou então pôr estes ovos aqui na placa de indução, que é mais rápido. Só até levantarem fervura, e depois o que eu vou fazer é programar os 5 minutos para eles cozinharem apenas 5 minutos, que é para não me esquecer, está bem? Aqui vou baixar a temperatura para deixar este jus de carne ferver lentamente, está bem? Está tudo a correr bem, pois não temos que nos preocupar com nada. Para a canja, eu vou utilizar cebola. A cebola não vai ser com casca, obviamente, vou ter que descascar a cebola, vou picar a cebola. E o que nós temos que pensar é que esta cebola vai ser a base do meu refogado. E aí sim, com azeite. Mas nós já temos o caldo, correto?
Eu não vou fazer caldo a partir de agora da água do bacalhau, simplesmente vou fazer o refogado para depois receber o meu caldo de bacalhau, está bem? Não preciso muita, vou tocar então para aqui e vou então picar a cebola. Já é uma cebola aproveitada, daquilo que eu estive a fazer há pouquinho, mas o método acaba por ser o mesmo, por isso dar o golpe de cima a baixo, cortar a meio e agora com a faca na posição vertical à tábua, cortar para picar a cebola. Ora, quando eu chego aqui a um fim, eu não vou continuar a picar. Primeiro posso picar os dedos e por outro lado tenho uma para que tem o coto, que é a parte que está a prender a cebola, ou seja, a raiz. Então posso pegar nisto e atirar para caldo, simplesmente, está bem? Não desperdicei. Vou colocar então nesta base, nesta panelinha, a cebola, azeite para refogar. Se vocês puserem 100 gramas de cebola, ponham 50 gramas de azeite. Alho, como eu disse há pouco, não vou usar nesta canja, está bem? No caldo, como vou usar a hortelã, eu posso pôr um raminho de hortelã, mais ou menos, de acordo com aquilo que vocês gostam de comer. Se vocês não gostarem de hortelã, simplesmente não metam hortelã. Porque dizem, eu gostei, a canja estava boa, mas sabia muito de hortelã. Não, vocês têm que começar por pôr 1, 2 folhinhas e depois, à medida que vocês gostam da canja, da próxima vez, pôr 3, 4 folhinhas e dizerem, ok, a hortelã, então para mim são 4 folhas ou 1 folha por pessoa. Simplesmente 2 folhinhas. Vou colocar já as 2 folhinhas no refogado. Eu não vou ter o refogado a puxar, ou seja, não será um puxado, será um refogado. Muito lentamente ele vai confeccionar, de forma que a cebola fique só translúcida. Há uma coisa que eu habitualmente costumo dizer, se eu gosto de cebola, eu meto já umas pedrinhas de sal, de forma que a cebola refogue, mas não solte os líquidos, ou seja, mantenha a estrutura da cebola. Se eu não puser cebola, ela refoga e começa a murchar mais rápido. Ora, quando nós tivermos a canja pronta, o que eu vou dar conta é que a cebola está mais desfeita, ou está mais sugadinha. Ora, se eu puser o sal agora aqui em cima desta cebola, eu vou sentir mais a cebola quando eu estiver a comer a minha canja de bacalhau. E é isso que eu estou a fazer, está bem? Colocar sal e deixar refogar lentamente. Vejam, não sei se conseguem ver ou não, a fervura do tacho praticamente não se nota, mas está lá. O que está a ferver mais um bocadinho é ainda o caldo de aves. Também mais um bocadinho, também já vou desligar. Os ovos estão a começar a ferver. Sim? Pode levar sal ou dados? O dados pode levar sal. Vocês é que têm de decidir que sim ou não. E agora já posso pôr o sal, porque já passaram mais 20 minutos. Está bem? Fez bem em lembrar, porque eu não ia pôr já o sal, mas assim fez bem em lembrar. Vou pôr aproximadamente para esta quantidade uma colher de sobremesa de sal. E depois já sei que quando utilizar o que é que seja com este caldo, vou ter que pensar que já tem sal. Então só irei retificar de sal e fino, para dissolver instantaneamente, no momento certo da utilização do caldo. Está bem? Voltando então aqui ao meu caldo, onde vou ter o caldo de bacalhau, assim que eu puder pôr as mãos na água e tirar o bacalhau, significa que eu já posso escolher o meu bacalhau para termos que fazer a água do mesmo. Está bem? Vou então escolher o bacalhau. Se vocês não aguentarem a temperatura, não se sejam a queimar só porque eu aguento bastante a temperatura, está bem? Vocês simplesmente têm que aguardar que a temperatura da água baixe, mas o bacalhau não está a cozer. Por isso, estas lascas de bacalhau vão ficar muito gostosas, cheias de sabor, cheias de pectina, porque elas vão estar aqui cheias de colagênio, estão a ver? Que elas agarram à mão e vão ter lascas. Ora, tendo lascas, eu vou ter uma canja mais gostosa do que ter o bacalhau todo esfiapado lá na canja, está bem? Então vá, vou tirar o bacalhau, colocar de lado, para a mesma panela, deixo cair as espinhas e as peles. Estão a ver os lombinhos que dão as golas? Olhem lá, que bom. Ó, soltam bem, estão praticamente prontas. Elas estão todas pegajosas, mas elas lascam como um baralho de cartas, estão a ver? Não precisamos ou não devemos de cozer bacalhau. Só escaldar, está bem? Não me canso de dar a dica do bacalhau da consoada, que tanta gente fez este ano e que gostaram da dica, que é não cozer o bacalhau para a consoada. Simplesmente escaldar o bacalhau no momento em que você já tem as couves e as batatas cozidas. Metem o bacalhau com a pele virada para cima,
tapam o tacho, desligam e esperam aproximadamente 12 a 15 minutos. E o bacalhau fica todo cozido em simultâneo e muito saboroso. Ora, temos os ovos a cozer. Eu vou então programar 5 minutos. Vou programar até aqui no fogão. Assim é mais certo. 5 minutos de fervura, está bem? Óbvio que eu já tenho ovos fervidos, já tenho ovos em 5 minutos a arrefecer no água e gelo, está bem? Que é para ser mais fácil aproveitar o ovo, senão não iria aproveitar o ovo, porque ele iria estar muito quente, por isso ele tem que arrefecer após esta preparação. Pronto, temos o caldo pronto e agora, o caldo não, temos a água pronta e as peles limpas do bacalhau e vamos então pôr a ferver. Vou tirar este jus de carne, já o vou coar. Os ovos passam para aqui durante 5 minutos porque a placa está programada. E a placa vai receber o caldo de forma que tenha uma fervura mais rápida porque estamos a trabalhar com a indução. Está bem? Por isso está tudo controlado. Os ovos, quando apitar a placa, os ovos vão estar cozidos, mas entretanto já tenho ovos aqui prontos para descascar. Os ovos depois de cozidos devem ser muito bem partidos com uma faca, com uma colher, ou como vocês quiserem. Simplesmente assim. Quanto mais estalarem a casca, mais facilmente, ou supostamente mais facilmente, o ovo irá sair da mesma, está bem? Não esqueçam que o ovo, quando é fresco, tem a casca mais agarrada. Quando o ovo já tem uma postura retardada, acaba por ter uma casca menos agarrada ou menos firme à mesma e pode fazer uma caixa de ar. Estão a ver como ele descasca bem? Ok? Já está. Passar por água. E agora o que nós queremos é um ovo de 5 minutos, que é um ovo que poderá estar ou não cozido. Por isso, este ficou mais um bocadinho. E agora temos que ver se os outros também estão ou não. Porque eu quero o ovo mais cru por dentro, está bem? Não vou aproveitar ainda aqueles. Vou meter em água gelada. Dei 5 minutos, mas eles acabaram por continuar a cozer mais um bocadinho, o que eu não queria assim a gema. Queria a gema mais crua, está bem? O efeito desta gema crua depois vai dar um efeito muito bonito na canja, porque a gema escorre para a canja e temos na mesma a clara cozidinha, que há pessoas que gostam da clara mais crua. Nós fazemos também um ovo perfeito, que é em sous vide, o que vai estar a praticamente 1 hora a 64 graus, e quando o ovo parte para servir, o ovo está como um escalfado dentro da casca, está bem? Mais um que eu também não gostei, também não está cozido. Também não está como eu quero, está bem? Olhem, os ovos, apesar de terem tido 5 minutos, devem ter ficado um bocadinho mais na água quente do que aquilo que devia. Mas isto também serve uma indicação para vocês perceberem como podem descascar um ovo depois cozido. Há muita... Diga-me, João. Diga. Ai, não quer dizer nada. Quando vocês cozem os ovos, há uma tendência muito natural de querer descascar logo o ovo. Metam-no numa água gelada, água fria mesmo, com gelo, se tiverem, e deixem o ovo arrefecer. Ora, quanto mais gelado for esse banho, mais rápido arrefece o ovo. A gema, se vocês derem conta, ela não está literalmente cozida. Ela está um pontinho mais laranja, estão a ver? Mas eu não quero isto assim. Eu quero isto ainda mais cru. Por isso aquilo que eu vou fazer é aproveitar aqueles ovos que estou a cozer para vos fazer o ovo mais cru, está bem? Vou pôr aqueles dois de lado e aqui depois eu vou pôr os ovos a arrefecer o mais depressa possível. E vou tentar ainda fazer aquilo que eu quero. Outro dia vi descascar os ovos de uma forma bem engraçada, para comer o próprio, não é? É cortar o topo do ovo, Sim. partir o topo do ovo só um bocadinho, mas pouco. E depois do outro lado também, e soprar e sai o ovo inteiro. E sopro por que lado? Do lado mais fino. Ah, é por este lado, então. Mas do outro lado tinha de sair a casca. Tem de sair a casca, pronto, vamos lá experimentar então. Então é mais um bocadinho. Isto é que se chama o ovo saído da casca, não é? Não sei. Sinceramente, eu acho que estes ovos foram colados com cola. Não é engraçado, mas sai.
Tenham atenção também ao vosso caldo de bacalhau, porque esta proteína tem tendência a ferver e a fazer muita espuma, está bem? Por isso ele poderá vir por fora, por isso tenham cuidado com isso, está bem? Falta menos de 1 minuto, já vou tirar os ovos. Não sei se repararam, o refogado ainda está aqui no mínimo sem lhe mexer. Ele continua aqui a refogar lentamente, eu não tenho pressa nenhuma que este refogado seja feito para queimar, eu quero mesmo que ele refogue suavemente. Já estão os 5 minutos dos ovos. Vou tirar da água. Vou tirar da água quente para pôr na água gelada, certo? Porque ela não está muito gelada, nem tem aqui mais gelo. Vamos aguardar um bocadinho que estes ovos arrefeçam aqui. Ora, se eu ponho uma água gelada e o gelo não é suficiente para interromper a cozedura do ovo, o ovo poderá evoluir um bocadinho mais. Foi isso que aconteceu com este, está bem? Ele evoluiu mais do que aquilo que seria necessário, está bem? Eu não queria que ele ficasse assim, queria que ficasse mais cru. Vamos então agora passar o caldo para este lado, para vocês verem a evolução do caldo. Vou pôr mais forte, aqui. Ele estava aqui a ferver e veio só um bocadinho de nada por fora, porque realmente o caldo, depois de começar a ferver, tem tendência a espumar. Das duas, uma, ou põe um fio de azeite, e isso evita que a espuma aconteça, mas tem que ser antes de levantar a fervura. E assim a espuma já não acontece, ou seja, o azeite vai absorver essa espuma toda. Vou desligar também já o caldo de aves. Vou coar. Isto são caldos que vocês podem fazer com o tempo. Imagina que vocês tiraram peitos de frango ou simplesmente arranjaram as carcaças de frango, porque se vocês forem ao talho comprar, em vez de ir ao supermercado buscar a carne embalada, vocês têm a possibilidade de se familiarizarem um bocadinho mais com o senhor do talho, que depois ele é simpático ao ponto de vos dar a paras para vocês fazerem estes caldos. Não esqueçam nunca que o caldo de aves, não sei se conseguem ver pela imagem, conseguem ver a gordurinha que tem aqui no topo. Esta gordura acontece, é natural, porque o frango foi feito com as peles. Ora, se vocês não quiserem esta gordurinha, simplesmente vocês não podem pôr as peles do frango. Nesse caso, cada pedaço de doce que vocês põem tem que ir limpo de peles, que é para não acontecer isto, está bem? Isto não tem problema nenhum. Deixo arrefecer, retiro-lhe a camada de gordura que ficou à superfície e simplesmente utilizo para outras coisas ou não, ou deito fora, mas tem um caldo limpo na mesma. Por isso não há perigo nenhum de vocês fazerem o caldo da maneira que ele está aqui feito, com as peles, está bem? Não tem problema nenhum. A pele também tem sabor e se for feito com uma galinha do campo ou com uma galinha caseira, vocês vão ter ainda mais sabor do que vão ter com um frango de aviário, não é? Ora bem, cebola. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou pegar no telefone e vou arrastá-la até aqui para vocês verem. Ok? A cebola não está a queimar, simplesmente está toda confeccionada e como ela levou sal, mantém a estrutura, ou seja, continua inteirinha. Está bem? Este é o caldo de bacalhau, ou seja, o fumê de bacalhau, que eu vou utilizar agora para aromatizar, para fazer a canja. Está bem? Não fugiu, não? Não. Por isso, não deixem este caldo ficar mais forte do que deve. Ou seja, não deixem o caldo escurecer. Não ponham muita casca de cebola. Não ponham muito daquilo que vai marcar presença. Por exemplo, alhos, que eu não gosto do alho aqui com hortelã. Não ponham, por exemplo, muito louro. Ponham um pouco de louro. Está bem? Não precisam de pôr coisas que marquem presença e muito sabor. Simplesmente deixem o caldo o mais natural possível, está bem? Vou pôr então o restante. Eu tenho aqui dentro também as folhas de hortelã, não preciso esquecer delas, que é para depois eu dizer o que é isto verde que está aqui no fundo, não é? Silvana, então estas aparas ou estas sobras de frango simplesmente descartam-se, deitam-se fora. Não as vamos utilizar para nada, está bem? Porque elas já foram sugadas, já lhe tiramos o sabor que queríamos, já não vamos voltar a utilizar aquilo. A não ser que tenha um animal e queira, por exemplo, tirar só a carne, as carcaças, que isso eles podiam comer e dar ao animal, ok? Também não vejo mal por aí. Eu tenho então agora a canja a formar-se e o que é que eu preciso fazer? Retificar sabores. Com quê? Eu tenho cebola, tenho um caldo que não tem sal, mas eu tenho as peles de bacalhau que libertaram algum sal nesta canja. Por isso eu vou ter que provar para saber que quantidade de sal será necessária para eu conseguir ter a canja ao ponto.
está muito boa, mas efetivamente precisa de sal. Sal e deixar ferver. Opcionalmente, nesta canja também podem pôr um bocadinho de arroz, 2 vagas de arroz, assim, mais ou menos 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, ok? 2 colheres de sopa, nesta quantidade. E vamos deixar ferver, ou seja, o arroz vai-nos indicar o caminho. Pergunta, eu tenho a canja a ferver com pouca calda, digamos, com pouco fumê. E vocês dizem assim, então, mas se a canja fosse para mais pessoas, obviamente que eu também tinha que ter mais golas, ou ter mais peles, espinhas, ou um caldo aproveitado. Podia ter um caldo que eu iria aproveitar, que tinha sido congelado, para fazer a canja. Mas neste caso, eu tinha que pensar, que quantidade é que eu vou ter de caldo para fazer uma canja para 2 pessoas? Ora, calculem aproximadamente uma concha a 2 por pessoa da concha que vocês têm de tirar a sopa. Então vocês só têm que medir a quantidade de uma concha e pôr um bocadinho mais de caldo que ele vai ferver e evaporar, para vocês terem depois a canja suficiente para o número de pessoas, está bem? Por isso, a quantidade de caldo ou fumê, neste caso de bacalhau que vocês vão pôr, será proporcional à quantidade que vocês vão precisar para servir. Ora, pode ser uma canja, uma entrada, como pode ser uma canja que me vai confortar, que me vai levar o ovo e vai, já é uma canja de conforto, está bem? Ao mesmo tempo que cozo o arroz, eu não posso pôr bacalhau, porque o meu bacalhau já está escaldado, ele vai ficar muito macio. Se eu puser lá os 10 minutos que possam cozer com o arroz, vai secar o bacalhau, está bem? Então, a pergunta é a seguinte, o que é que eu faço agora se eu quiser ou tiver falta de caldo? O que é que eu terei de pôr? Água da torneira ou água da chaleira? Água da chaleira. Ela ferve, perde o sabor forte que tem da água e vamos utilizar essa água em função da quantidade que eu queira diluir, que se estiver muito forte de sal ou muito forte de bacalhau. Mas como é uma canja de bacalhau pois o sabor forte do bacalhau não precisamos diluir. Precisamos é diluir sal se estiver salgado ou aumentar a quantidade líquida no caso de termos pouca quantidade. Mas nunca água da torneira, está bem? Vou coar também o caldo, ou neste caso os jus de... Chefe, posso colocar uma pergunta sobre a questão das canjas? Sim. O chefe falou na canja de galinha e na canja do bacalhau deitar arroz. Mas também se pode fazer com massa. Isto é, eu sei que há a tradição de alguns ser arroz e do outro lado ser massa, não é? Claro que sim, claro que sim. Massa Claro que sim. com pedido ou isso, não é? Isso mesmo. Pode ser o que vocês quiserem. Se fosse caldo, não ficaria com esta cor. Conseguem ver a cor? Ok? Ficaria muito mais clarinha. Ou seja, mesmo sendo carne que é mais escura, não ficaria tão clarinha como a do frango, mas ficaria mais clarinha do que esta que está aqui escura. Porquê? Porque eu puxei a carne, eu dei-lhe mais sabor. Imaginem que vocês vão fazer uma preparação olha, por exemplo, umas bochechas de porco preto. Ou umas bochechas, não é? Que vão estar em vinho tinto durante muito tempo, muitas horas. Vocês podem usar um jus de carne, em vez de estar a usar um caldo de carne, se usarem na receita, por exemplo. Porquê? Ele já vai escuro e já vai muito mais intenso do que propriamente utilizar um caldo que vai estar clarinho, está bem? Por isso, as bochechas serão um bom exemplo de utilização para o vosso jus neste caso, de vaca, está bem? Não me chateio mais, só lhe pergunto uma coisa. Aquele molho depois que se faz do demi-glacé, não é? Que é a partir de quanto tempo é que ele se deixa estar a apurar? Não queria dar muita informação sobre o molho de demi-glace, também é um molho de preparação de restaurante, é um molho que vocês não têm necessidade de fazer em casa. Se vocês quiserem fazer este jus, em vez de jus fazer um creme, então vocês podem cortar legumes aos pedacinhos e juntar nesse caldo, para depois enfarinhar, ou seja, vocês assam a carne ou vão caramelizar a carne com os legumes. Sim. Depois vão deglaciar, que é juntar, por exemplo, uma bebida ao vosso gosto, whisky, porto seco, cerveja, vinho. Estão a ver que há uma sequência contrária, não é? A sequência seria, por exemplo, vinho branco, cerveja, vinho branco, whisky novo, porto seco, madeira seco, está a ver? Madeira branco. Por isso, vocês conseguem ter uma ordem de grandeza em termos de aromas que vocês vão dar essa base. No fundo, é isto com os legumes, mas é um molho utilizado na cozinha, na indústria da cozinha, não em casa. Eu que ficava muitas horas, como o chefe aí fez esses molhos relativamente rápido, entre aspas, não é? Sim, o demi-glace poderá demorar 2 a 3 horas, sim, mas não tem necessidade disso. E estamos a falar de quantidades de muitas horas, porque também são muitas quantidades, está bem? E se fizerem consumir, ele pode ir de 7 a 9 horas.
E se vocês virem fazer um consomé, nunca mais na vida comem consomé, mas no entanto é delicioso. Por isso ele leva claras, ele leva cascas, aquilo vai clarificar, por isso é que a clarificação do consomé é a coisa mais nojenta que vocês possam imaginar numa cozinha. Mas de facto é o topo dos caldos, não é? É um consomé. O consomé é uma base riquíssima que hoje em dia não há hotel que eu conheça, que eu tenha conhecimento, que esteja a fazer o consomé à moda antiga. Por isso é abrir o pacotinho, meter a água, deixar ferver e fazer consomé. Por isso poucos são, ou nenhuns em Portugal mesmo, não arrisco-me até a falar assim, que façam consomé porque ninguém está com vontade de perder tantas horas à volta de uma panela, está bem? Ora bem, temos então já um creme de camarão, um jojo de carne de vaca e temos um caldo de galinha, de frango, que está engordurado, que ao arrefecer, se estiver no frigorífico agora hoje até logo à noite ou de hoje até amanhã, esta camada de gordura consegue-se remover toda e utilizar noutras preparações ou simplesmente descartar. Vou então pegar, o arroz também está a cozer aqui na canja, vou pegar no ovo e vou tentar obter o ovo dos tais 5 minutos. Desta vez eu tive que o arrefecer em água fria porque não tinha aqui gelo, para meter outra vez lá dentro passear. Então parto o ovo da maneira que eu estou a fazer, para que ele possa ficar completamente solto da casca. Não esqueçam que o ovo tem uma membrana a seguir esta casca e essa membrana tem que ser solta. Ao soltar, nós conseguimos descascar muito melhor o ovo, está bem? Vamos então limpar o ovo. Por isso ele precisava de ter tido... Olha, não sei se vocês conseguem ver, eu vou aproximar aqui desta câmara, para vocês verem uma pelezinha que está aqui. Esta é a tal membrana, estão a ver? É a tal membrana que segue a casca, ou seja, é como se fosse o diafragma do ovo. Tirando esta pelezinha, o ovo já sai bem, estão a ver que ele já descasca bem? Por isso não precisam estar preocupados e ver filmes acerca dos ovos para cozer. Se vocês cozerem o ovo da maneira que eu estou a fazer, deixando mais tempo, ou simplesmente desligar o tacho e deixar ficar no tacho, que foi isso que me aconteceu, e eu não consegui arrefecer imediatamente o ovo, vocês acabam de ter um ovo de fácil confecção e que descasca muito bem. Por isso há muitas pessoas que têm muita dificuldade em descascar os ovos, recebo imensos e-mails à custa disso. Olhem, mesmo assim, ok? Não está como eu esperava. Está bem? Isto de ser 5 minutos, há aqui batutices que se têm de fazer à volta disso. Vou tentar outro e ainda vou tentar mais. Se este não estiver, também não consigo. Mas foram só 5 minutos. Por isso o ovo tem que receber logo, tem que entrar logo na água e gelo, de forma que vai estagnar logo a cozedura. Se não metido só em água, ele continua a evoluir a cozedura. Está bem? É isso que vocês têm que fazer. Mantenham os 5 minutos, não ponham menos. Ponham os 5 minutos, mas arrefeçam-no com água e gelo. Está bem? Eu não tinha mais gelo. Por isso não adiantava ir buscar, raspar as arcas, que também são no frost, também não têm gelo, por isso seria muito difícil conseguir gelo para isto. Limpar o ovo, passar por água e vamos ver como é que está este. Se este não ficar como nós queremos, simplesmente paro por aqui porque os outros serão iguais. Pronto, neste já conseguem ver uma melhoria muito grande. Conseguem ver? Este já está mais líquido. Se eu apertar um bocadinho, vocês já conseguem ver a gema. Estão a ver? Sim? Sim. Ok? Pronto. Era assim que eles deviam ficar. Ou mais um bocadinho. Quase que me arriscava a fazer mais um. Acho que ainda estou no meu tempo. A canja já vai ser servida. Vocês também não a vão comer não. Por isso assim sou eu que a vou comer. Não esqueçam. 5 minutos de fervura. Tiram e põem água e gelo. Mesmo bastante gelo ou água muito gelada. De forma que o ovo vai estagnar a cozedura. Está bem? Se isso não acontecer, o ovo continua a cozer. E a evolução é esta. Nota-se aqui. Está bem? A pelezinha, se não sai, tem que ir a procurar para puxar, senão o ovo não descasca. Rebentam, deixamos o ovo todo marcado, como se tivesse sido atingido por uma granada. Parece um ovo partido aos bocados. Ora, este está direitinho, mas por dentro está mais ou menos como os outros. Não sei se conseguem ver, se esta câmera é melhor. Conseguem ver? Sim? Não está líquido como eu queria, porque também não tinha água gelada como eu queria, está bem? Mas mantenham uns 5 minutos, por favor. Não tem necessidade de fazer menos tempo, está bem? Passam 5 minutos e arrefeçam em água bem gelada. Vamos ver o arroz como é que está. O arroz precisa de cozer e só depois é que eu tenho a receita pronta, está bem?
Se quiserem utilizar as massinhas, ou mesmo as estrelinhas, ou as letrinhas, também podem usar, também fica bem, por isso não há preocupação. Querem rever alguma receita? Alguma coisa que eu tenha dito que vocês queiram agora esclarecer? Só uma pergunta, essa canja não leva nada de pimenta, pois não, chefe? Não põe Não assim vou, no não vou resto. para nada, vou deixar a natural. Pimenta Ok. branca. Uma voltinha de pimenta branca, se quiser. É como se fizer uma canja, por exemplo, de galinha, pôr pimenta é um pormenor. Gosta, porque vai comer, mas se tiver crianças, se tiver idosos, vão sentir ali qualquer coisa que não vai agradar. É à moda antiga, percebe? A hortelã, vai levar a hortelã fresca no último instante. Guardei aqui um galhinho, onde eu vou espalmar a hortelã com a mão, de forma que ela liberte os óleos no momento em que vou servir no prato. Ou na terrinazinha para servir a canja, também. O bacalhau está pronto para, aliás, a canja está pronta para receber o bacalhau, o arroz está praticamente pronto, também. E mantendo esta fervura, nós vamos conseguir agora fazer com que este bacalhau liberte mais sabor ao terminar a cozedura, porque ele agora ainda está viscoso, está bem? Vamos dar mais um calorzinho. Coentros na canja não fica mal. Se gostarem de coentros, podem pôr. Quando? Quando a canja estiver pronta. Ou seja, não é agora que eu vou pôr os coentros, é no momento certo em que eu vou servir. Está a ferver, pico os coentros ou rasgo os coentros com a tesoura, ou com a faca muito picados só uma vez, ou seja, a faca só passa uma vez, de forma a que o coentro fique com o sabor, com os óleos todos frescos. Porque à medida que o coentro é picado, ele vai perdendo qualidade, que os óleos vão evaporando, ou seja, dissipam sabores, dissipam-se aromas e depois torna a receita menos agradável. Eu vou ver só, tenho aqui mais umas mensagens. Vou ver se há aqui alguma coisa que queiram, que estejam a dizer que não possam falar. Bom fim de semana então, pronto. Alguém está a pedir a aula de consumé? Pois, está bem. Não me consumam. Um AF, Alberto Figueiredo, ok, os ovos. O Alberto já falou. Muito bem. Ora bem. Saíram, sabe porquê? Que se calhar não retirou a pelezinha. Não, retirei topo, retirei. Retirei e soprei como feito como caraças, mas não consegui tirar o ovo daqui dentro. Não consegui. Eu fiz força. Mas fiz força, acredito que fiz força. Ora bem, vamos então buscar um pratinho para empratar esta queijo. Procurem às vezes louça que vocês tenham escondida, louça antiga. Estou-me a lembrar agora da Maria João, que deve ter louça antiga, porque ela costuma ter uns açucareiros, umas caixas de farinha muito, muito bonitas, antigas. A louça antiga acho que continua a fazer furor na apresentação dos pratos. Não sei se conseguem recordar o que está a mostrar agora nas fotografias. São louças antigas, parecem louças velhas, né? Parecem pratos velhos. Ou seja, está-se a recuperar outra vez o antigo e fazer fusão com a comida moderna. Por isso acho que a fusão está muito engraçada, mas é tudo uma questão de gosto mesmo, está bem? Vou então esmagar a hortelã, como? Com a concha, com a mão, simplesmente partir a hortelã e colocar no fundo do prato, onde eu vou servir a canja. Vou colocar 1 a 2 ovos por cima da hortelã, ou ao lado da hortelã, e agora servir a canja sem as folhas, mas a canja com o bacalhau e o bozinho. Bom aspecto e um cheirinho muito bom. Alberto, uma sugestão para si, fazer esta canja com bochechas. Ótimo. Fica fixe, fica muito bom. A bochecha tem que ser salgada antes, que é para depois então termos a apresentação da bochecha comestível, senão fica muito salgada. Outro dia fizeram um prato com bochechas e não as salgaram, ou seja, não as demolharam, e o prato estava muito mau. E já nos aconteceu isso aqui também na escola. Ora bem, ficam aqui as sugestões. Posso pôr aqui uma folhinha de hortelã só para decorar, mas elas são tão grandes que nem sei se vai ficar bem. Aqui em cima do... já sei o que é que vou fazer. Não pus coentros. Colocou coentros? Não coloquei. Eu disse que ou punha hortelã ou punha coentros. E o alho também não pus, mas vocês também podem pôr alho, está bem? Eu depois escrevo a receita, dou-vos a receita, mas vou-vos dar a receita com as opções, está bem?
aquilo que eu fiz e depois vou colocar a escrever a opção 2, está bem? A opção 2 será a opção que vocês podem pôr com o alho, que podem pôr também o coentro. Não fica mal. A meu ver, quando levo hortelã, se levar coentros, eu não gosto da composição, mas o problema não é vosso, é mesmo meu, está bem? Está bem, vou então aproximar, ou tentar aproximar aqui a canja. Tem que ser mesmo ao cordão umbilical, porque senão não vou conseguir. Conseguem ver a canja? Ok? Eu depois tiro uma fotografiazinha para ficar na receita, ok? E pronto, se tiverem alguma pergunta, aproveitem agora. Continuo a gostar destas formações porque acabo por ter menos pessoas do que aquilo que era suposto ter. Embora as receitas já seguem para cerca de 150 era a semana passada, talvez agora 190 a 200 pessoas, ou seja, as pessoas estão a pedir as receitas. Eu de início obrigava a que as pessoas ficassem a assistir pelo menos a 2 sessões, ou se faltarem 2 sessões que não enviava, mas eu não consigo ser mau, vocês já sabem que não sou mau. Então eu vou enviar na mesma para toda a gente, mesmo aqueles que não possam estar, eu vou enviar. Porque há pessoas que gostavam de estar cá nesta hora, mas estão a trabalhar e não podem estar com as 2 coisas ao mesmo tempo, por isso não vou ser mau ao ponto de marcar falta injustificada, também. Vou enviar nas mesmas receitas. Obrigado pela vossa presença, obrigado pela simpatia também. Disponham-se, se quiserem de alguma coisa. Muito obrigada. Por dispor. Eu vou enviar agora, se não for agora, de tarde envio isto tudo, está bem? Maria João quer fazer uma pergunta. Está de braço não quero, não, está-se a segurar, está-se a segurar. Obrigada e bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. E bom almoço. Sim. Oi, grande almoço. Uma canja. Obrigado, até uma próxima. Obrigada também, até a próxima. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana.